Queridos, a paz do Senhor, estamos mais uma vez aqui na Academia de Pregadores, nas nossas lições bíblicas de Escola Dominical, Currículo dos Jovens. É uma alegria ter você conosco aqui. Jovem, quem sabe é a primeira vez, talvez você novo convertido, é a primeira vez que está estudando sobre o arrebatamento da igreja, sobre a volta de Jesus, que é um assunto empolgante, interessante, necessário e muito oportuno para os nossos dias. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa EBD, Currículo dos Jovens. Nós vamos estudar na aula de hoje a lição de número 2 deste quarto trimestre de 2021. Eu sou o pastor Anderson Silva e é um prazer recebê-lo aqui na nossa família Academia de Pregadores. Muito bem, como falamos, a aula de hoje é a lição de número 2, do dia 10 de outubro de 2021, e vamos pensar hoje, vamos tratar hoje sobre sinais da segunda vinda de Jesus Cristo. Nós vamos aprender aqui sobre a segunda vinda de Cristo, né? A primeira vinda, é claro que todos nós sabemos, mas vale a pena só frisar, porque existem alguns pensamentos teológicos em relação a isso, mas a primeira vinda de Cristo aconteceu na sua encarnação. Nascido da semente da mulher, não é? Gerado pelo Espírito no ventre de Maria. A segunda vinda de Cristo fala do arrebatamento da igreja. Na teologia pentecostal, nós estudamos a segunda vinda de Cristo em duas fases. A primeira fase, que é o arrebatamento da igreja, que nós vamos estudar para frente, e a segunda fase, que é a manifestação de Cristo em glória. Teologicamente falando, alguns estudiosos não determinam o arrebatamento da igreja realmente como a segunda vinda de Cristo. Pensam o arrebatamento da igreja como o próprio arrebatamento em si, e a segunda vinda de Cristo como a manifestação de Cristo em glória. Repito, nós estudaremos isso à frente. O nosso objetivo hoje, nosso propósito hoje, é tratar de alguns sinais da segunda vinda de Cristo. E aí eu deixo aqui uma pergunta para você que durante a aula nós vamos responder. Os sinais que Jesus falou da segunda vinda de Cristo já se cumpriram, todos eles? Falta algum sinal para se cumprir? Nós vamos pensar isso durante a nossa aula de hoje. O texto do dia está na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2 e o versículo 18, que nos diz assim: Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Veja só, o profeta Joel, no capítulo 2, deixa eu mudar aqui. O profeta Joel, no capítulo 2, ele fala sobre o grande e terrível dia do Senhor. Ele fala no capítulo 2. E é um capítulo magnífico. Joel fala do avivamento dos últimos dias e ele fala deste grande e terrível dia do Senhor. João, ele vai usar aqui para a gente o termo que é já a última hora. João não fala que é o último dia. João, é claro que ele está usando um termo aqui da última hora do dia, né? A virada do dia, e ele, para mostrar para a igreja, né, essa urgência dos fatos que estavam acontecendo e como a igreja devia se portar. Aliás, João escreve nessa primeira carta preocupado porque a igreja estava sofrendo ataques de ideologias, de filosofias pagãs, principalmente o gnosticismo, não é? E aqui ele está falando da manifestação do anticristo. Alguns diziam que ainda ia demorar. Aí João fala o seguinte, se você continuar lendo todo o texto do capítulo 2, João fala que o espírito do anticristo já estava operando. E ele diz, olha, hoje muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Mas ele está mostrando que o espírito do anticristo já estava operando. A gente vai estudar também aqui uma lição sobre o anticristo, mas já podemos adiantar que o anticristo é aquele que se opõe a Cristo. Se nos dias de João o espírito do anticristo já estava operando, imagine nos nossos dias. O espírito do anticristo já está presente na terra.
né? A gente vai estudar, repito, mais à frente, sobre o que é verdadeiramente o anticristo. O que é importante para nós entendermos aqui é que João está alertando a igreja que a igreja já estava vivendo a última hora. Ou seja, o arrebatamento de Cristo é mais. O arrebatamento da igreja por Cristo, não o arrebatamento de Cristo. O arrebatamento da igreja por Cristo é mais iminente do que a gente pensa, é mais urgente do que a gente pensa. Sabendo que nós já vivemos a última hora, nós precisamos ter uma conduta na qual nós não sejamos pegos de surpresa pelo arrebatamento. Eu disse isso na primeira aula, na aula da semana passada. O arrebatamento não pode ser surpresa para os salvos. A síntese da nossa lição. Ninguém sabe o dia em que se dará o arrebatamento da igreja. Esse dia não pode ser marcado, mas há consideráveis sinais que mostram a proximidade do dia do Senhor. Muitos homens já marcaram, né? A gente sabe que muitos já marcaram o fim do mundo. Uma coisa nós temos certeza, esse dia não pode ser marcado, esse dia não pode ser precisado, mas nós sabemos pelos sinais que temos, e é importante nós pensarmos o seguinte, por que nós precisamos olhar para os sinais? Não para termos a certeza do dia, mas para termos a convicção da urgência. Os sinais estão se cumprindo. Deixa eu dar um exemplo assim, muito simples. Porque eu falo, eu sou da roça, eu já saí da roça, mas a roça não sai da gente, né? Mas eu lembro quando eu era criança, a gente comprava o leite, passava o leiteiro vendendo leite, ou a gente ia numa venda, algum lugar, comprar o leite lá no interior, o leite de latão ainda, a gente comprava, às vezes via um leiteiro que passava com um latão de leite na carroça e ele ia medindo, a gente chegava com a vasilha, ele media o leite pra gente. Aí a gente chegava em casa e a mãe mandava a gente ferver o leite. E ela falava assim, menino, fica vigiando esse leite para esse leite não derramar. E aí, como eu ficava vigiando, e o leite fervendo, nossa geração hoje não sabe o que é isso. Aliás, a geração de vocês, jovens, não sabe o que é isso. Porque já compra tudo pronto, né? Mas isso é bom, isso não é ruim. Mas a gente ia ferver o leite. Eu ficava olhando para o leite. Quando o leite começava a dar uma natazinha por cima, ele dava uma nata fininha, e a nata ficava assim, meio onduladinha, quando o leite começava a ficar meio ondulado, ou quando ele começava a borbulhar no caneco, assim, né? As bordas por dentro do caneco, mas as bordas do leite, assim, por causa do aquecimento, começavam a borbulhar. Eu sabia, esse leite está quase fervendo. Embora vigiar leite fervendo é um trem de loucos. Você fica ali olhando, o leite não ferve. Aí você tira o olho um pouquinho, ele derrama. E derramar o leite sujava o fogão, às vezes queimava o fogão. Era uma briga que a mãe da gente dava. Então eu ficava olhando. Tinha um momento que o leite dava alguns sinais. E eu falava, ele está quase fervendo. E eu ficava olhando. Aí na hora que ele começava a ferver, subia assim no caneco, a gente desligava. Porque a gente já ia acompanhando os sinais. Isso é o arrebatamento da igreja. O que nós vivemos hoje é uma observância dos sinais. E nós vamos ver na lição de hoje que ao observar os sinais, nós percebemos que está próximo. A gente não consegue precisar, definir, marcar, vai ser hoje, vai ser amanhã, vai ser daqui a pouco, mas uma coisa é certa, pelos sinais que nós estamos vendo, o arrebatamento da igreja está para acontecer a qualquer momento. E a gente sabe, quem já ferveu o leite como eu, quem tem 45 anos de idade, pelo menos, aí, que é a minha idade, quem já vigiou o leite fervendo, sabe que ele fica ali, e quando ele começa a ferver, ele sobe de uma vez. E é por isso que eu disse que se você tirar o olho, na hora que você assusta, ele está derramando. Então, a gente tinha que ficar olhando e com o dedo assim no botão do fogão. Na hora que ele começava a ferver, a gente tinha que desligar rápido. Porque, às vezes, ele demora um pouco para ferver, mas ele vai dando sinais. E quando ele começa a ferver, ele ferve e derrama. Então, nós precisamos estar atentos para os sinais, para nós não perdermos o arrebatamento. Para não sermos, eu vou usar essa frase aqui durante esse trimestre algumas vezes, para nós não sermos pegos de surpresa pelo arrebatamento da igreja. E na aula de hoje nós vamos aprender a
a observar os sinais. O texto bíblico está em Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 14, e o texto nos diz o seguinte: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas? Olha, os discípulos querem saber quando vai acontecer. Se a gente soubesse, se a gente tivesse como saber exatamente quando seria o arrebatamento da igreja, seria bom. É claro que nós não ficaríamos apercebidos. A gente ia ficar à vontade de saber, opa, vai ser daqui 10 minutos, pronto, a gente se prepararia. Mas não é este o propósito do Evangelho. Não foi este o propósito da encarnação de Cristo. Aliás, a vida cristã, ela não se resume ao arrebatamento. O arrebatamento é o up, o arrebatamento é a recompensa. O importante da vida cristã é a comunhão com Deus, é manter a comunhão com Deus. O arrebatamento é só o resultado, O importante é mantermos a comunhão viva. E é isso que Jesus vai ensinar aqui, ó. Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Isso aqui, veja que os discípulos tinham essa curiosidade também. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A gente está vivendo isso hoje, ó. E ouvireis de guerra, olha os sinais, guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister ou é necessário que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim, são sinais. Porquanto se levantará, olha só, outros sinais, outros sinais, né? Nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste. Olha a pandemia aqui, gente. Haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. Isso está acontecendo? Está acontecendo? Ai, pastor, mas no Brasil a gente vive um país tão bom. Mas está acontecendo no mundo. E quantas vezes isso já aconteceu? E matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Isso aqui está acontecendo. Está acontecendo, somos odiados por causa do nome do Senhor, por defendermos a nossa fé diante de ideologia de gênero, por exemplo, diante de política corrupta, por exemplo. Isso está acontecendo? É claro que está. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Isso está acontecendo ou não? E trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas. Está acontecendo ou não? E enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Tem uma versão que diz: o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Deixa eu fazer uma observação só nesse último versículo aqui, ó. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Tem algumas pessoas que dizem assim: então Jesus vai demorar a voltar, porque o evangelho não foi pregado em todo o mundo ainda. E se eu te disser que o evangelho já alcançou o mundo? Veja que Jesus está falando assim, ó. E este evangelho do reino, o evangelho do reino que ele pregava, isso aqui já aconteceu. A igreja primitiva, num período de aproximadamente 50 anos, a igreja primitiva, num período aproximado de 50 anos, alcançou todo o mundo habitado da sua época. Mas pastor, mas não tem hoje povos não alcançados? Tem. Sabe por que existem povos não alcançados hoje? Porque principalmente na Idade Média,
Se você estudar a história da igreja, aliás, aqui na Academia de Pregadores, no portal da academia, se você se inscrever, tem o curso médio em teologia, e você vai estudar a história da igreja lá. Então se inscreva. Na Idade Média, a igreja parou de fazer aquilo que era a sua missão. E aí, hoje, nós temos povos não alcançados. Por exemplo, a janela 1040, que é onde estão a maior quantidade de povos não alcançados, onde está a maior quantidade de povos não alcançados do mundo, é onde estão os povos mais pobres da terra. Na janela 1040, Israel está, por exemplo, só para você ter uma ideia. Então, o mundo foi todo alcançado. Isto aqui já se cumpriu. Este sinal já se cumpriu. Queridos, vocês sabiam que a Academia de Pregadores não tem só os subsídios para professores de escola dominical nas aulas de EBD? Acesse a nossa plataforma, veja no nosso vídeo institucional. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Então, vamos aos comentários da nossa lição. Primeiro ponto, sinais da volta de Jesus. Olha os sinais. Perceba se os sinais já não se cumpriram. Catástrofes naturais, furacões, terremotos, enchentes. A gente nunca viu tanto como no século XX, no século XXI. Aumento de rebeliões e conflitos. A gente está vivendo isso agora. Em pleno século XXI, a gente viu o Afeganistão aí, ser tomado novamente pelo Estado Islâmico, coisas que para a gente, assim, humanamente falando, nem espiritualmente falando, humanamente falando, não era para estar acontecendo mais. Estão acontecendo os conflitos, aumento da maldade e dos conflitos.
Meu Deus do céu, quando a gente para pensar nisso aqui, ó, mãe que joga um bebezinho no lixo, pais matando filhos, mães matando filhos, marido matando mulher, e mulher matando marido, vice-versa, aquela confusão tremenda, aumento dessa maldade. Eu tenho um amigo que ele falou assim, ó, eu parei de ver jornal. Parei de ver jornal. Esses dias eu estava no hotel tomando um café pela manhã e vendo o jornal. Só notícia ruim. Só notícia ruim. É assalto, é acidente, é tiroteio, só notícia ruim. A gente fica assim atormentado. Aí esse amigo falou comigo, eu parei de ver jornal porque a gente vê tanta notícia ruim que isso gera na gente um ódio. Às vezes o camarada estuprou uma criança, violentou uma criança de 3 anos de idade. Aí a gente fica pensando, que é isso? O camarada, que prazer que ele tem nisso? E aí a gente fala, tem que matar esse cara. A gente cria em nós um sentimento de raiva, de ódio, por causa dessa maldade do mundo. Eu tenho uma frase que eu digo o seguinte, o pior das pessoas más não é a maldade que elas têm em si, mas a maldade que elas despertam, que elas podem despertar em nós. Então, a maldade do mundo, no mundo se multiplicou assustadoramente. Segundo ponto, mais sinais da volta de Jesus. Sofrimento e martírio dos cristãos. Como eu disse, em pleno século XXI, um tempo assim de liberdade de expressão e de pensamento, a gente tem agora aí o Afeganistão, que foi tomado pelo Estado Islâmico e está matando os crentes, está matando os cristãos. A pessoa não tem liberdade para pensar, para expressar o seu pensamento. Nós estamos vivendo no Brasil hoje, por exemplo, não tem como não falar, nós estamos vivendo no Brasil hoje situação que um cidadão ele expressa qual é o seu sentimento em relação a algumas autoridades e ele recebe do órgão supremo da federação uma ordem de prisão. Por quê? Porque ele está expressando o seu sentimento e ele tinha que ser ouvido porque ele está expressando um sentimento social. Ou seja, esse sofrimento, esse martírio, não só de cristãos, mas de pessoas que a gente não pode mais hoje expressar aquilo que a gente pensa. Segundo ponto, ou segundo parágrafo do segundo ponto, os falsos profetas. E aí nós temos que dar a mão à palmatória, não é só pessoas como um tal de Henri Cristo, que surgiu há pelo menos quase 2 décadas aí no Brasil, que a gente sabe, a gente olha e vê que o camarada é um falso profeta, dizendo que é uma encarnação de Cristo. É cômico até. Né? Se não fosse trágico, seria cômico. Mas no próprio meio cristão, no próprio meio protestante, quantos líderes que têm surgido que são verdadeiramente falsos profetas, não têm responsabilidade com a palavra de Deus, não têm responsabilidade com a vida das pessoas, o esfriamento do amor, isso aqui quase que dispensa comentário. As pessoas não estão se amando, não estão se cuidando, as pessoas não estão amando a si mesmas, e quem não ama a si mesmo não ama também o próximo. Porque Jesus sintetizou toda a lei em 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Nós nunca vivemos tanto esfriamento do amor como estamos vivendo hoje, a partir do amor por si mesmo. E o terceiro ponto, estamos tratando desses sinais, Jesus fala a respeito da vigilância. Jesus nos fala que precisamos estar sempre alertas. Lembra da metáfora do leite fervendo, que eu falei aqui agora? É o leite fervendo. Você fica de olho nele ali, ó, de olho o tempo inteiro. Aí você fala, vai ferver. Na hora que você vira aqui um pouquinho, ele ferveu, derramou. Era assim que acontecia. Então, precisamos estar sempre alertas. Não podemos perder esse pensamento do arrebatamento da igreja, essa convicção do arrebatamento da igreja, não pode sair da nossa mente nem um minuto sequer. Precisamos estar sempre alertas. Concomitantemente, precisamos estar sempre vigiando. A palavra vigiando, agrupinel, do grego, significa estar ou permanecer acordado, estar atento, pronto, cuidadoso. É aqui, ó, a gente está com o olho sempre arregalado, sempre vendo o que está acontecendo, está sempre alerta, permanecer acordado, não cochilar, não titubear. Nós precisamos disso. E, por fim, estar sempre em oração, porque só em oração nós conseguiremos estar sempre alertas. Somos seres humanos falíveis.
E o que mantém a chama da esperança da volta de Jesus acesa em nós é a ação do Espírito Santo. E o que mantém a nossa vida de comunhão com Deus e comunhão com o Espírito Santo, uma vida de oração. Orar, estar sempre em comunhão com o Senhor, e isto mantém essa esperança. Só o Espírito Santo pode manter isto vivo em nossa alma e em nosso coração. Que você mantenha a sua comunhão com Deus. Tudo isso que nós estamos falando aqui, é vencido, é possível e nós conseguimos a partir da comunhão com Deus. E qual é o principal mecanismo de comunhão com Deus que eu e você, como crentes, podemos ter comunhão com o Espírito Santo? A oração. Falar com Deus, buscar a sua presença. A oração é um diálogo, não é um monólogo. Não sou só eu que falo. A oração eu falo, mas eu escuto Deus falar comigo também. A oração nos mantém em comunhão com o Senhor e mantém esta chama acesa em nossa alma. Deus te abençoe e até a nossa aula da semana que vem, em nome de Jesus, onde nós continuaremos estudando este tema tão grandioso para a Igreja do Senhor, para a nossa vida pessoal, que é o arrebatamento da igreja. Um grande abraço e até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.